Amém. Aleluia. Obrigado pelo convite, pastores. É uma honra estar aqui e ainda mais falar sobre isso, não é? Ativando o sobrenatural, é esse o nome, não é? E eu amo falar sobre o sobrenatural e eu estava ali nesse momento de adoração e falando: Senhor, chegou, eis aqui o lugar, não é? E eis aqui o lugar. Eu acredito que se você entender o que Deus quer fazer a partir da sua vida, uau, eu consigo ver essa igreja, eu consigo enxergar as multidões chegando, eu consigo ver através do sobrenatural o que pode acontecer, é assim, o que Ele quer realizar, que na verdade assim, tudo já foi liberado, entende? Ele quer fazer, é quando Ele encontra corações sedentos, corações que entenderam, não é? O chamado, o propósito de Deus, o porquê você está aqui nessa cidade. Quando você entende isso, abraça e fala: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu quero fazer, eu quero realizar. Fechou. Aí Ele vem, e aí Ele faz, porque é algo que está no coração do Pai, entende? É o sonho dEle, precisa ser o nosso também. Não é o quê? Nos movermos no sobrenatural. Somos seres, não é? Sobrenaturais. Não é? Eu falo, o Espírito Santo, esse poder habita em mim, em você. Você tem noção? Às vezes a gente não tem noção do que está sobre a nossa vida, do poder que foi liberado sobre as nossas vidas. Porque acho que se a gente tivesse noção, nós estaríamos fazendo coisas muito maiores, né? Assim, é muito tremendo o que Deus quer fazer. E glória a Deus, Ele está contando com você. Ele só precisa de um sim, eis-me aqui. O restante é com Ele, Ele que derrama, Ele que capacita. Ah, mas quem sou eu? Eu também pensava assim. Eu também falava: Senhor, quem sou eu? É a minha filha amada que disse sim para mim e eu vou fazer. Né? Capacito, derramo, distribuo, encho, transbordo e assim. Então, nessa noite eu só estou orando desde quando eu recebi o convite, na verdade. E eu falei: Senhor, eu só quero colaborar. Não quero de maneira alguma atrapalhar o que o Senhor quer fazer nestes dias. Muito pelo contrário, né? Eu só quero colaborar com aquilo que o Senhor quer fazer. E Ele vem de acordo com a tua fome e com a tua sede. Porque Ele diz que Ele vai saciar o sedento, sim? Ele vai saciar o faminto, aquele que tem fome e sede por mais dEle, por mais dEle. Então eu tenho certeza que é o seu coração, o que está no seu coração vai atrair o que Ele quer fazer, derramar sobre a sua vida. Amém? Então nós vamos conversar sobre, eu chamo de cultura do sobrenatural, porque nós precisamos entender o que é isso. E eu vim de não só formação, mas eu nasci numa igreja muito, muito, muito tradicional. Eu precisei desprogramar, reprogramar a minha mente para entender aquilo que o Senhor queria fazer, entender muita coisa, entender o sobrenatural, entender os dons. E aí teve uma data que startou isso na minha vida. E já faz mais de 2 anos. Esses dias eu falei: amor, estou precisando voltar para lá. Não é? Hã? Vamos junto. Foi lá na Bethel que startou algo na minha vida, do sobrenatural, do ministério de cura. E de lá para cá, já vamos montar já. Nós já estamos com uma caravana lá em Araçatuba para ir. E participamos da escola de profetas do Chris Volaton semana passada. Então assim, tem muita coisa queimando, borbulhando. E muita coisa Deus quer fazer. Esse é o nosso tempo, essa é a geração que o Senhor separou para fazer obras maiores, que Ele disse que a gente faria. E eu acredito, irmãos, que esse é o nosso tempo. Então, está preparado? Amém? Vocês vão me dando aí o sinal do tempo, tá bom? Eu corto aqui sem problema nenhum. Vamos orar mais uma vez? Papai, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem preenchendo os nossos corações. Aqui está uma igreja, um povo teu apaixonado pelo Senhor.
que deseja, Pai, crescer, romper no sobrenatural. Destrava mentes, destrava pessoas engessadas nessa noite, Pai. Até aqueles que não acreditam no sobrenatural, Pai. Amado Espírito Santo, vem e mostra a eles tudo que está disponível, a partir do Senhor, a partir do Teu amado Espírito Santo, a partir dos dons e aquilo que o Senhor quer fazer, começando em Bauru, mas não aqui só, nas cidades vizinhas, há muito que o Senhor quer fazer, e que aqui o Senhor encontra nessa noite pessoas dizendo: sim, conta comigo, papai, eis-me aqui para fazer o sobrenatural, para chamar os céus à terra, para viver essa cultura, para viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Nesse tempo, é para esse tempo que o Senhor nos chamou. Então fala conosco nessa noite e me usa tão somente como um instrumento, um canal nas tuas mãos, e que eu só fale exatamente aquilo que está no teu coração. Essa é a oração que eu faço a ti. Tens liberdade aqui, amado Espírito Santo. Então comece a fazer, comece a ativar, comece a distribuir os dons de sinais para o teu povo, Pai. Comece a equipar, porque o Senhor disse que equiparia, não nos faltaria dom nenhum. Então comece a equipar o teu povo, Deus, para realizar essas obras maiores. Chamamos à existência tudo aquilo que está e que já foi liberado sobre nós, sobre cada um dos teus filhos aqui. Essa é a oração que eu faço a ti, em nome de Jesus, amém. Bem, no último culto do sobrenatural lá na igreja, eu estava orando e eu falei exatamente o que eu vou falar agora. E eu acredito, e eu tenho orado para isso. Enquanto eu estiver ministrando, eu oro mesmo para que o Espírito Santo já comece a liberar sobre a sua vida. Então, se você começar a sentir algumas coisas, recebe. Foi muito bonito. A esposa de um pastor lá na nossa igreja, nesse culto do sobrenatural, ela estava ali, só que eu comentei, eu falei assim, qualquer coisa faz um sinal, né, se você recebeu. Ela ficou quietinha. E aí, na noite mesmo, na madrugada, o pastor mandou para mim e falou assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. A gente estava lá no culto e a Cláudia estava lá orando, e ela começou a receber a mão ficar quente, esquentar, começou a eletricidade, ela começou a sentir uns negócios diferentes, né? Recebeu, e aí indo para casa, ela falou assim: eu preciso passar na minha mãe e eu preciso orar por ela, para que ela seja curada. Ela tinha uma doença, acho que é autoimune, e enfim, ela foi, orou por sua mãe, a sua mãe foi curada, ela recebeu, ela tomou posse do dom que o Espírito Santo distribuiu sobre ela. Então eu oro para que seja assim nessa noite também. Se você está sedento, se você quer viver isso, Ele quer fazer, é algo que Ele quer fazer. Então sim e amém para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Muito bem, vamos lá. Mateus 10, versos 7 e 8, só a parte A, diz assim, eu sei que você conhece, mas vamos refrescar algumas coisas do sobrenatural para nós, tá? A palavra de Deus diz assim: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Nós somos embaixadores de Cristo, amém? Nós representamos um reino, ok? Nós representamos um reino. Então nós precisamos entender que aquilo que existe no reino dos céus precisa existir aqui. Então nós precisamos chamar esse reino. É a oração que o Senhor Jesus nos deixou, o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então nós precisamos chamar a existência, sim, é aquilo que há no céu, precisa existir na terra, porque nós representamos este reino, o reino dos céus. Então na verdade nós precisamos entender que o modo sobrenatural, o estilo de vida sobrenatural para nós precisa ser normal, natural vivermos o extraordinário de Deus, o sobrenatural. Por quê? Porque nós pertencemos a esse reino. O que o embaixador faz? Ele representa um reino. Nós estamos representando o reino dos céus. Sabe uma coisa que eu costumo falar lá na igreja? Eu falo assim: os aleijados, né? os mudos, os cegos, as prostitutas, essas pessoas estão esperando o que a gente está recebendo aqui. O que a gente está vivendo aqui, não os decepcione, porque Deus nos chamou para fazer algo, para vivermos o extraordinário, para vivermos o sobrenatural. E o extraordinário de Deus já habita em mim e você, que é o poder, esse poder do Espírito Santo. Então tudo, Ele é o mesmo Deus. Nós declaramos, não é? Nós falamos, é que às vezes nós não cremos naquilo que nós estamos. A gente pode cantar muito bonito,
Mas só cantar por cantar não vai fazer a diferença. Nós precisamos crer, aplicar fé naquilo que nós estamos cantando e declarando para o Senhor. Isso vai fazer a diferença. E as pessoas estão esperando aí fora. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos enchendo, não é o que nós estamos... Se imagine uma esponja, então você vem na igreja, você suga, tá? Você suga tudo aquilo da palavra de Deus, daquilo que Ele quer fazer. Quando você sai, você precisa respingar. Dessa esponja encharcada, você precisa respingar. As pessoas estão esperando. Porque nós podemos mudar o destino delas. Nós podemos mudar o futuro delas. Nós temos a palavra. Nós temos tudo aquilo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A questão é se a gente vai guardar só para a gente, ou se vamos cumprir o ID, vamos fazer as obras maiores que Jesus disse que faríamos. E eu tenho orado sim, eu tenho orado para fazer obras maiores. Por isso, Jesus, se o Senhor falou que faríamos, eu acredito em Ti. Acredito na Tua palavra, que é fiel, poderosa, não muda. Ele não muda. Os dons que Ele distribuiu para nós, a palavra de Deus fala que são irrevogáveis. Ele não toma de volta. Ele equipa a igreja, Ele equipa o povo de Deus para fazer algo. Aquilo que Ele derramou sobre você, você precisa ativar. É que às vezes a gente fica pedindo mais, eu quero mais, mas poxa vida, você está usando aquilo que Ele já te deu? Não é? A unção é perigosa. Ele não vai nos dar tudo de uma vez. À medida que nós fazemos, Ele vem com mais. À medida que eu obedeço, Ele vem com mais, com mais, com mais. É assim que funciona no reino. Somos chamados para trazer o reino de Deus para a terra de forma extraordinária. E a chave para se viver naturalmente uma vida sobrenatural é saber que aquilo que é normal para o reino é extraordinário aqui na terra. O reino de Deus é normalmente extraordinário em si mesmo. E o extraordinário está dentro de nós, amém? O extraordinário dele está dentro de você. Então, dessa forma, precisaria ser normal que quando nós liberamos o reino de Deus, por meio das nossas vidas, coisas extraordinárias aconteçam. Que coisas extraordinárias? Curas, milagres, insights proféticos em diversas circunstâncias nas vidas das pessoas e libertação dos oprimidos. Deus nos chamou para isso. O extraordinário, entenda, está dentro de você. Libera esse extraordinário para as pessoas que estão ao seu redor. Em sua soberania, Deus determinou que Ele falaria por meio de nós e trabalharia através das nossas mãos aqui na terra. Que demais isso. Ele determinou, Ele poderia fazer, Ele poderia mandar os anjos, mas Ele escolheu ser as nossas mãos aqui na terra. Ele escolheu agir através das nossas vidas. E como embaixadores de Cristo, nós somos sua boca e nós somos as mãos do Senhor aqui. Nós representamos esse reino. Então, Deus deseja intervir na vida de muitas outras pessoas. Mas nós precisamos correr esse risco de fazer, de arriscar, de obedecer aos comandos, aos insights proféticos, às palavras de conhecimento, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. O profético, o sobrenatural é muito simples de fazer e de realizar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer os comandos, obedecer aquilo que Ele está falando, para sermos boca do Senhor, bênção na vida das pessoas. Nós precisamos então de fé e coragem para trazer os céus à terra. Fé e coragem. Mateus 28, 18 e 20, também é um texto muito conhecido, fala assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinem esses novos convertidos, ensinem tudo aquilo que eu já ensinei para vocês. É um ato contínuo, não tem data de validade aqui, entende? Não tem data de validade. Ensine, continue. Tudo aquilo que eu fiz, continuem a fazer. E um verso de João, que nós gostamos tanto, João 14, 12, eu lhes digo a verdade: quem crê em mim,
fará as mesmas obras que tem realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Quem crê em mim é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu e você estamos incutidos nesse versículo. Ele disse que eu faria obras maiores, eu acredito, e Ele disse que você também. Então acredite, rompa, faça tudo para que isso aconteça. Está dentro de você, está dentro de mim. É só fazer, é só obedecer. Aqueles que acreditam em Jesus poderão operar sinais e maravilhas. E mais, aqueles que acreditam poderão andar no mesmo tipo de relacionamento com o Pai e possuir a mesma unção do Espírito, assim como Jesus. Por quê? Porque Ele falou que seria assim. Ele disse que seria assim. Então nós somos chamados para ministrar assim como Jesus, pois por meio da sua morte e ressurreição nós podemos acessar tudo o que Jesus acessava para realizar boas obras. Ele nos fala em João 20, 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu os envio. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa cultura do sobrenatural. E, claro, a gente não poderia deixar de falar e de entender que os dons do Espírito, os dons de sinais, os dons do Espírito são para hoje. Os dons de cura demonstram as boas novas do reino de Deus para hoje. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, 7 e 11 diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito e único Espírito que concede o que Ele deseja a cada um. Os dons do Espírito são sinais da vinda do reino, e eles nos ajudam a estabelecer o seu domínio, fazendo retroceder os poderes das trevas, das doenças, das enfermidades e dos demônios. Uma investida do reino é quando o poder de Deus é liberado na terra para realizar um sinal, uma maravilha, uma cura ou um milagre. É o Espírito de Deus se manifestando o reino de Deus na terra. E é um exemplo muito claro de quando a casa do valente está sendo saqueada, devido ao fato de Jesus ter derrotado o diabo por meio da sua crucificação, ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito. Os dons são eternos. Os dons são eternos. A passagem de Mateus 28, quando ele fala toda a autoridade me foi dada, não é? Nos afirma que as pessoas que se tornam cristãs, que confessam Jesus, devem ser ensinadas a fazer o que Jesus ensinou. E curar os enfermos e expulsar os demônios estão no topo da lista. É só você parar e refletir o ministério de Jesus, que começa lá em Mateus capítulo 4. Jesus, Ele ensinava, mas Ele agia em demonstração de poder. Demonstração de poder, nós precisamos fazer a mesma coisa. E curar os enfermos e expulsar os demônios está no topo da lista. É só você ler. Pode ler os evangelhos que você vai ver. E nada nos indica que essas coisas só deveriam ser feitas até a Bíblia ser canonizada. Se eu ensinar algo aqui diferente do que pastor, depois você vem e corrige. Tá bom? Vai que, né, eu vou pegar uma outra linha, né? Eu falei, pastor, eu vou ficar assim na liberdade e me sentir em casa, né? Então, eu estou pregando como a gente prega lá, tá bom? Nada nos diz, irmãos, que esses dons de sinais aconteceriam até a Bíblia ser canonizada. Acontece que a gente aprendeu errado, eu aprendi errado. Na verdade, eu aprendi que os dons sobrenaturais, né, porque a gente quer escolher. Né, alguns eles pegam a Bíblia e falam, isso aqui eu quero, essa porção eu quero, essa porção é interessante para mim, não vou dar conta, não vou conseguir, então isso aqui eu não quero. Então eu fui ensinada que os dons de sinais, os dons sobrenaturais não eram para os dias de hoje. E eu descansei nisso. Mas eu acredito que é uma forma muito cômoda da igreja estar aqui na terra. Como ela vai se manifestar se não há os dons de sinais? Mas Jesus nos chama para fazer. Ele, iniciou o seu ministério, claro, para nos mostrar que precisaríamos receber revestimento de poder, precisaríamos ser cheios do Espírito Santo para realizar.
E ele fazia e realizava. E a palavra de Deus fala que todos os que iam até Jesus eram curados. Todos. Todos. E eu me agarrei nessa palavra. Porque antes eu tinha também uma percepção, um conceito errado. Até de quem Deus era. Porque a forma como a gente enxerga Deus é a forma como nós vamos apresentá-lo ou representá-lo para as pessoas. Não é? Então, é muito bonito, a gente acredita, Deus tem todo o poder. Será? O que você está realizando através? Você está manifestando o poder do Espírito? Você está mostrando mesmo de verdade que Ele tem todo o poder? Que não há nada que possa resistir ou permanecer, não é? Diante da presença de Jesus. Não há doença, não há enfermidade. Porque antes eu tinha um conceito errado, não é? E de que? Às vezes, Deus manda uma doença para alguém, para tratar, para amolecer o coração. Esse era o meu entendimento. Até um dia, não é, que o Senhor precisou me chacoalhar e falou assim: onde está isso na Bíblia? Você vê Jesus mandando doença, enfermidade para alguém? Se você achar, você me mostra, porque não tem. Então, eu estou orando errado. Não, eu não posso acreditar que Jesus manda uma doença para alguém que é para tratar. Jesus tem muitas outras formas de tratar. Curar é uma delas, mas não mandar doença. Não mandar doença. Então, por isso que eu falei, eu precisei reprogramar. Mas era a forma que eu enxergava Deus. Então, a forma como nós enxergamos Deus, não é? Será que Ele realmente é bom? Nós vamos apresentar às pessoas. De repente você precisa mudar a tua forma de enxergar Deus. Ver aonde na tua história falhou, não é? Você te apresentar um Deus de uma forma errada, corrigir e voltar para o caminho correto. Mas eu vejo Jesus curando todos que chegavam até Ele. Então, eu não posso esperar nada menos do que a igreja de Jesus fazer a mesma coisa hoje, não é? Então, todos os que chegam a nós. Claro, tem algumas coisas, algumas questões que estão envolvidas, tá? No sobrenatural, na cura. Mas aquilo que depender de mim. Já tem pessoas que elas acreditam que dependendo do pecado que elas cometeram, não é? Deus não pode fazer. Não, eu pequei demais. Eu mereço isso. Não. É um conceito errado, é uma visão errada de Deus. Deus vem, Ele mostra o amor, Ele revela a bondade dEle para as pessoas. Curando, não é? Atraindo o coração das pessoas para perto dele, seja da forma profética, porque eu não acredito no profético hoje que vem com acusação, apontando o dedo. Eu acredito num profético hoje, nos tempos, você pega profetas do Novo Testamento, os profetas modernos, tá bom? Eles vão o quê? Para tirar o ouro da vida das pessoas. É para mostrar o amor de Jesus. E quando essas pessoas enxergam o amor de Jesus na vida delas, elas se rendem a Jesus. Elas se rendem ao Salvador. É o que a palavra de Deus fala, não é? Ela fala assim, seria muito melhor se todos profetizassem. Porque aí quando um entrar, ele está falando ali dos 1 Coríntios de línguas, não é? E do profético. Quando a pessoa vem, e a pessoa que está aqui, o pastor, aquele que está ministrando, revela algo do coração, né, de Deus para aquela pessoa, há um encontro tão genuíno e aquela pessoa se rende a Jesus. Por isso que ele fala, eu queria que todos profetizassem, eu queria que todos encontrassem isso, o ouro na vida das pessoas e levassem elas a ter um encontro com Jesus, tivessem suas vidas transformadas. Então eu acredito nessa forma do profético. Eu acredito assim, que Deus se manifesta dessa forma, irmão. Jesus veio, não é? Nós estamos na nova aliança, tá? Velho Testamento era uma forma de Deus tratar com o povo, mas nós estamos na nova aliança. Nova aliança. Então nós precisamos mostrar o amor de Jesus, a bondade de Jesus, quão grande esse Deus é. E que Ele te ama tanto a ponto de mudar a sua história, transformar a sua vida e levar as pessoas a terem um encontro com Ele. Enquanto batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos continuar ensinando os recém-batizados a curar enfermos e expulsar demônios. Marcos 16, 15 e 20 diz, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Curados. Um dos principais propósitos e benefícios dos dons para a nossa vida hoje é tornar a misericórdia e o amor de Deus, o poder de Deus, palpáveis a nós. É um dos principais propósitos. Mas, infelizmente, ainda no nosso meio, nós encontramos alguns crentes incrédulos. Eles são céticos quanto ao poder de Deus para curar, para operar milagres. E nós vemos isso, infelizmente, no nosso meio existem alguns crentes incrédulos. É só você vai analisar até pela oração que essas pessoas fazem. Parece que não há poder. Não existe fé na vida dessas pessoas. Pessoas que não creem que certos dons do Espírito Santo são para a igreja hoje. E esses dons seriam o dom de cura, operação de milagres, dom de línguas, dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Eu acredito que durante muito tempo nós vivemos aquém do que Deus tinha para nós. Mas por isso que eu acredito num novo despertar para nós como igreja. Da gente entender e voltar para aquilo que Ele já queria fazer. Não é? É que a gente vai colocando tanta barreira, vai colocando tanto questionamento, vai colocando tanta desculpa, não é, para Deus, para a gente não agir e não realizar e não fazer aquilo que Ele pediu que a gente fizesse. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo não realiza as mesmas obras que Jesus realizou, muito menos obras maiores. É somente com o poder do Espírito Santo que tais coisas acontecem. E você precisa entender isso. É o poder dele. É ele que faz para a glória dele. Eu não posso fazer um morto ressuscitar, mas o poder dele pode. Eu não posso fazer um cego enxergar. Eu não posso. Mas o poder do Espírito Santo, o dom dele, que ele colocou em mim, ele pode fazer. A gente nunca pode esquecer isso. É ele fazendo através das nossas vidas. Aí as coisas acontecem para a glória dele. Então, se porventura, por um acaso, você está aqui e ainda tinha esse pensamento errado, não é? De alguns dons cessaram, não é? E a gente tem uma linha aí, não vou entrar nessa linha, tá bom? Depois você pode entender e pesquisar e se aprofundar mais, mas só vou citar 3 linhas muito que, assim, habita muito dentro das nossas igrejas ainda hoje, tá? Que é o cessacionalismo. O que é isso? Eles acreditam que esses eventos de milagres, de curas, o sobrenatural, cessou com a morte do último apóstolo, ou com o cânon da igreja, ou da Bíblia, perdão, quando a Bíblia foi canonizada. São os cessacionalistas. Eu fui ensinada. Não é mais para os dias de hoje, acabou. Interpretação errada do verso, do texto da palavra de Deus, mas enfim, não vamos entrar nessa questão, porque a gente não tem tempo para isso. Tem o liberalismo também, que não acredita em nada sobrenatural da Bíblia. Você consegue entender que existem pessoas no nosso meio, dá para acreditar, que elas não acreditam em nada do sobrenatural. Não acreditam em nada, muito menos acreditam que algo sobrenatural pode acontecer hoje. E eles continuam disseminando, não é, no nosso meio. E tem o dispensacionalismo, que ensina que a igreja no fim dos tempos, antes da volta de Jesus, ela vai estar morna e fraca. Também ensina que antes da volta de Jesus, sinais e maravilhas falsos ocorreriam para levar as pessoas a se desviarem da fé. Você consegue enxergar uma igreja morna e fraca? Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. O que Jesus disse? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu acredito no fim dos tempos uma igreja pujante, uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, porque o Senhor nos deu poder para fazer isso, não é? O Senhor nos deu poder. O verso da palavra de Deus fala que a criação aguarda com grande expectativa que eu e você nos manifestemos. Eles estão olhando, esperando que a gente faça alguma coisa com os dons, com o poder do Espírito, com aquilo que foi derramado sobre a igreja. Consegue entender? Então eu vejo uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, não uma igreja acuada. Não é isso que eu enxergo na palavra de Deus. Uma igreja vivendo os dons do Espírito hoje e fazendo o inferno recuando e a igreja avançando.
Os enfermos sendo curados e a igreja avançando. Os demônios sendo expulsos, exterminados e a igreja avançando. É assim que eu enxergo a igreja nos últimos tempos. Então vamos parar de dar desculpa e nos tornar a igreja relevante que Ele nos chamou que Ele ordenou que nós fôssemos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é concedido o dom do Espírito. Há algo que Ele colocou sobrenatural na sua vida. Então vamos realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. Ou, segundo lugar, que a gente precisa entender para viver esse sobrenatural, na verdade eu estou te desafiando a viver uma cultura do sobrenatural, é que a fé é a ferramenta principal. A fé é a ferramenta principal. Eu gosto muito de uma frase do Steven Furtick. Ele escreveu o seguinte: se você não ousa crer em Deus para fazer o impossível, talvez esteja dormindo durante as melhores partes da sua vida. Se você não ousa crer em Deus para fazer o impossível, você está dormindo na melhor parte da sua vida. O tempo de realizarmos o sobrenatural, o impossível é aqui. É aqui. Por isso que nós precisamos chamar os céus à terra. É aqui. Então você precisa de fé para crer nesse impossível e chamar, não é, o sobrenatural à terra. Hebreus 11:1 diz que a fé é o quê? A substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A fé é a ferramenta principal usada para acessar e liberar tudo aquilo que Ele disponibilizou para mim e para você. Uma das coisas que se tornam evidentes na vida de um crente é o seu apetite pelo impossível. É para que as impossibilidades que nós vemos aqui se tornem possíveis em Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Por isso que a fé é a ferramenta principal para ativar o sobrenatural. É a fé. Se o tamanho da sua visão para a sua vida não está intimidando você, existe uma boa chance de que ela seja um insulto para Deus. Vou repetir. Se o tamanho da sua visão para a sua vida, para o propósito para o qual Deus te chamou, não está intimidando você, existe uma boa chance de que ela seja um insulto para Deus. Há um poder, você precisa entender isso, há um poder liberado para você romper e viver no sobrenatural. Deixa eu só relembrar uma história dessa fé audaciosa que nós precisamos desenvolver para ativar o sobrenatural. Você anota que depois você lê com todo carinho, tá bom? Está lá em Josué 10. Tem uma história muito fantástica aqui dessa fé audaciosa para atrair, para mover o sobrenatural, o impossível de Deus a nosso favor. Então aqui fala sobre Josué. Esse capítulo aqui, que foi o sucessor de Moisés, tá? E aí, esse relato da história é muito interessante. Josué está lá numa das histórias mais incríveis da Bíblia, quando a gente fala sobre isso, sobre fé. Então, Deus disse a Josué que ele iria derrotar os seus inimigos, tá? Alguns reis juntaram e queriam, né, avançar e derrotar Josué, e eles se juntaram, e aí Deus fala para Josué: fica tranquilo, você vai derrotar os inimigos, eu já dei a vitória na sua mão, pode ficar tranquilo. Josué 10:8 diz: não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué, eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Mas aí a luta estava acontecendo, tá? O sol já estava se pondo e os inimigos estavam fugindo. A palavra de Deus fala que veio uma chuva de granizo, está lá no verso 11. O sol estava sumindo e Josué tomou uma decisão, porque a vitória não estava completa. Deus disse que ele iria derrotar. Ok? Está lá em Josué 10. Deus disse que ele iria derrotar. O sol estava sumindo. Josué olhou aquela situação.
ele se apoderou de uma fé audaciosa. Uma fé, a gente costuma chamar lá na igreja, uma fé emprestada. Uma fé que não é nossa, cotidiana do dia a dia. Aquela fé. Ele tomou posse dessa fé. Ele abraçou. E ele disse o seguinte, em Josué, capítulo 10, verso 12. Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué teve uma fé ousada, crendo em Deus para fazer o impossível. E Deus escolheu atender a oração de Josué, fazendo o que só ele podia fazer. Será que Deus também não deseja que eu e você tenhamos essa mesma fé? Então viva no meio do mover de Deus. Essa fé que move o sobrenatural. Essa fé que vai levar, você a realizar as coisas impossíveis, extraordinárias que Deus falou que a gente realizaria. É essa fé que ativa o sobrenatural. É a fé. Sim, entender que os dons são para hoje, nos rompermos, liberarmos esse fluxo que vem, e deixar ele fazer. Mas a fé é a ferramenta principal para que eu e você nos movamos no sobrenatural. Não há nada que nosso mundo necessite mais desesperadamente hoje entre pessoas, famílias, negócios, igreja e comunidades que atos salvadores e sobrenaturais de Deus. E Ele está pronto para agir se formos ousados o bastante para pedir. Não apenas para um bom dia, mas para o impossível acontecer. Realizar o impossível tem a ver com ver o invisível. Marcos 9:23, que diz: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Tem uma canção, e essa canção, na verdade, se tornou quase que um hino para mim semanal. Eu acredito que logo, logo alguém vai traduzir. Tem uma versão dela, é da Bethel. E diz: não me diga que ele não pode fazer. Não me diga que ele não pode realizar. Porque eu já vi câncer ser curado. Eu já vi metais serem dissolvidos. Eu já vi mortos sendo ressuscitados. Eu já vi. Então não me diga que ele não pode fazer. Eu já vi famílias restauradas. Eu já vi filhos pródigos voltando para a casa do pai. Então não me diga que ele não pode fazer. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que realiza o impossível. É esse Deus. Então não me diga que ele não pode fazer. É too good to not believe, eu acho. Bom demais para não acreditar. Ele é bom demais para você não acreditar nesse poder de Deus. Então, ele continua. Ele é o mesmo Deus. Ele continua realizando. Só que ele quer que você seja esse agente de milagres, do sobrenatural ser liberado aqui na terra. É para você. É para mim. Ele está contando comigo, com você. Não se contente em ser menos que Deus te chamou para ser. Tá, eu já adianto para você que nem sempre as coisas vão acontecer. Você vai falhar. Isso faz parte. Eu vou orar agora, a partir de agora, e todos serão curados? Não. Mas eu vou continuar orando para que o impossível se torne realidade. Eu vou continuar orando para que o extraordinário aconteça. Tá? A questão principal aqui é para você não parar, é não desanimar. Então avança, porque para você exercer essa fé, você vai precisar se arriscar. Você vai precisar se arriscar. A fé audaciosa não significa que sempre as minhas orações vão funcionar. Significa que Deus estará trabalhando mesmo quando as orações não parecem estar funcionando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou continuar crendo que Ele vai fazer. Eu vou continuar orando. Eu já vi muita coisa acontecer. Essa última sala de cura que nós tivemos foi algo tão lindo, tão sobrenatural. A gente tem tido muitas experiências ali na sala de cura. E olha só, para você ver o que Deus quer fazer. Se Ele usou a gente lá em Araçatuba, que Ele não vai fazer aqui em Bauru com vocês. Uma mulher de São Paulo estava assistindo o nosso culto. Estava sendo transmitido num domingo à noite. Ela estava assistindo o culto. E ela ouviu no news que ia ter a sala de cura no próximo sábado. Ela falou assim: eu preciso ir receber a minha cura. Ela tinha uma doença autoimune. Essa mulher pegou um bate-volta de São Paulo. E ela foi para lá na nossa igreja no sábado. O filho dela levou. E aí oraram por ela. Quando eu fiquei sabendo, eu falei: eu não acredito. Eu comecei a orar a Deus.
Faz conforme a fé da tua filha. Tantos versos na palavra de Deus, não é? Jesus falava assim, seja feito conforme a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eu falei, pai, não é? Honra a fé dessa mulher. E aí ela foi para o grupo e oraram por ela. E algumas coisas que ela não fazia, ela não amarrava, ela não conseguia prender o cabelo. Aí na hora, ela conseguiu prender. Ela não andava sozinha, tanto que ela entrou apoiada com o filho, com uma bengala na mão. Ela saiu andando. E depois, durante a semana, mandaram um vídeo para nós, dela andando normal. Porque ele disse que ele faria. Então não me diga que ele não pode fazer. É isso que ele quer fazer. E muito mais. Porque ele disse que nós faríamos. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Demais. E eu oro para que vocês tenham muitas experiências desse tipo aqui. Milagres criativos. Eu tenho orado por milagres criativos. Milagres que os nossos olhos, assim, não podem acontecer. Ei, é impossível. Aquilo que é impossível para Ele. Não existe impossível para Deus. Então eu oro para milagres criativos. E eu tenho orado ultimamente, assim, Deus... Eu tenho orado por doenças mentais. Eu não orava. Não, o Senhor pode todas as coisas, não é? Então eu vou orar sim por doenças mentais, por esquizofrenia, por dislexia. Não há nada que meu Jesus não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. Mas você precisa ter fé, e uma fé audaciosa, para chamar à existência as possibilidades do reino. É aquilo que existe no céu. No céu não tem doença, então aqui não deve existir também. Entende? No céu não tem problemas familiares. Aqui não pode existir também. Então eu chamo a realidade do reino dos céus para manifestar aqui na terra. Eu sou esse agente, entende? É isso que Jesus está chamando a gente para fazer. E em último lugar, para eu encerrar, tá? Algo é simples, irmão, mas você precisa entender o poder da oração. O poder da oração tem tudo a ver com a cultura do sobrenatural. Salmo 115:16 fala: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Parece até redundante falar sobre o poder da oração, mas nós precisamos entender de verdade que quando ela é realizada da maneira certa, nós vamos ver o impossível acontecer. A comissão de tomar de volta a terra começa com oração. Eu não me refiro a uma oração simbólica, né, que às vezes a gente se sente até obrigada a fazer, como por exemplo numa refeição, não é? Eu tenho que orar. Não é esse tipo de oração que eu estou falando para você. É uma oração verdadeira que ilustra uma parceria com Ele. Se a minha oração não me comove, ela não vai comover Deus. Se a tua oração não te comove, se a tua oração não estremece os teus lábios, como você acha que vai mover o olhar de Deus, comover Deus? Ela precisa estremecer os nossos lábios quando sair de nós. Nós precisamos mudar a nossa oração. Eu orava assim, antes eu falava assim, vinha alguém e falava assim: ai Senhor, se tu podes, que tu possas. Pensa numa frase que eu tenho raiva agora. Como assim se tu podes? Tudo é possível para Ele. Não, ore. Nós não damos ordem a Deus, ok? Nós damos ordem à enfermidade e à doença para que saia em nome de Jesus, porque ela não deveria estar ali. Eu já passei por tantas experiências, eu sei, não dá tempo para eu contar tudo. Eu já passei por tantas experiências de, por exemplo, enxaqueca. Quando eu cheguei em Araçatuba, eu ganhei uma enxaqueca do cão, e eu falei, não, a gente não tinha nada do mover, não tinha sobrenatural, não tinha avivamento, não tinha Espírito Santo, não tinha nada disso, tá? Extremamente tradicional. Mas eu não estava conformada, eu falei, eu não me conformo, Jesus, porque eu não nasci com isso. Isso aqui está me atrapalhando, está me prejudicando. Eu só estou ficando em casa, deitada, prostrada numa cama, com tudo fechado, porque senão, não é? Falei, não. E eu comecei a orar. Todo apelo eu vinha na frente para a oração. Eu falava, um dia Jesus vai me curar. E Ele me curou. Entende? Ele me curou. Tinha hérnia na minha lombar. Já não sei que L era. Não sei se era L5. Eu tinha uma hérnia. Ganhei uma hérnia também. Pensa num trem que me atrapalhava.
Do nada, eu ia tirar a compra do carro, eu girei, travei, falei, Jesus, o que é isso? E eu comecei a orar. Foi um pessoal do Randy Clark lá na igreja, e oraram, eu achei que aquele ano era a minha cura. Não, eu continuei com ela, eu fui buscar oração, e eu continuei. Mas eu insisti, falei, não, ela não me pertence, não é para ela estar aqui. E eu continuei orando numa outra conferência. E é algo tão simples, por isso que eu falo, o sobrenatural é tão simples. A gente tende a desmistificar. O sobrenatural é simples. E aí quando eu fui receber a oração, que a moça, né, falou como que eu ia receber a minha cura, eu parei na frente dela e ela falou assim, estou encerrando, pastores. Ela falou assim, o Espírito Santo está me falando que você vai receber a sua cura, não é? Quando você fizer isso. Aqui dentro eu ri. Eu falei, não é possível, ela está brincando comigo, né? Achei que ela ia pôr a mão sobre mim, fazer aquela oração fervorosa do fogo e tal. Eu falei, ok, eu fiz o movimento que ela queria que eu fizesse. Ela falou assim, como que está a sua dor? Nível tal? Eu falei assim, um 6. Ela falou, posso orar de novo? Eu falei, pode. Aí eu apliquei fé. Ela falou, o Espírito Santo está me falando que é dessa forma que você vai ser curada. Eu falei, amém. Aí eu fiz o movimento de novo. Aí eu voltei, comecei a procurar. Eu falei, parece que não está mais. Aí eu dormi, porque quem tem hérnia sabe como é difícil dormir, a gente sofre, não é? Naquela noite eu dormi bem, acordei, consegui sair da cama de boa. Eu falei, Jesus me curou. Jesus me curou. Ele é o mesmo Deus. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Ele quer usar a sua vida para fazer. Mas a sua oração precisa mudar. A oração modelo de Jesus fornece essa instrução mais clara sobre como nós podemos trazer a realidade do mundo dele, do seu mundo, para esse aqui. Os generais do reavivamento das eras passadas, eles diziam o seguinte: se você ora, o Senhor vem. Se você ora, o Senhor vem. Quanto mais vivemos como cidadãos dos céus, mais as atividades do céu influenciam o nosso estilo de vida aqui. Então esse é o foco principal. Se existe no céu, ele tem de ser manifestado na terra. E é o cristão que ora que manifesta a expressão do céu aqui na terra. O céu é o nosso modelo. O céu é o nosso modelo. Da mesma forma como eu já disse, se algo não tiver liberdade para existir no céu, então ele tem de ser amarrado, desfeito, cancelado, seja a palavra que você use, precisa acontecer aqui na terra. Tá? É o que Mateus 16:19 diz. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar aqui será desligado no céu também. E eu gosto muito, para a gente fechar de verdade, eu gosto muito daquele filme Quarto de Guerra, com relação à oração. Não é? Porque num determinado momento aquela mulher acordou. E ela entendeu, ela percebeu a atmosfera que estava reinando ali na casa dela. E a oração dela mudou. O estilo dela orar mudou. Ela se levantou de uma forma diferente. É esse modelo de oração que eu estou falando para você. Que estremece. Que manda o reino das trevas embora. Para bem longe de nós. Entende? É esse tipo de oração. Então, nosso tipo de oração, nós precisamos mudar. Para que os céus se manifestem aqui na terra. E eu acredito que alguns posicionamentos precisam acontecer. Né? Nós precisamos tomar o nosso lugar de direito e assumir posturas ousadas, como a gente nunca fez antes. Nós precisamos estar nos 7 montes aí do poder. Nós precisamos nos destacar. Nós precisamos nos colocar. Ele está contando conosco. E se eu e você não fizer, outro vai fazer. Que seja eu e você. Mas a nossa postura precisa mudar. A nossa postura. Uma frase muito bonita que a gente colocou lá na nossa igreja. E se você um dia visitar, você vai ver. Se você já visitou, você também vai ver. Lá, perto da nossa torre de oração lá na igreja, está escrito: Deus, o que o Senhor for fazer nessa geração, conta comigo. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer. O mover que o Senhor está fazendo aqui, não me deixa de fora. Eu entendi o meu chamado para esse tempo. E eu estou disposta a pagar o preço que for preciso para viver aquilo que Ele tem
aquilo que Ele quer viver para mim. E eu espero que seja assim, com você também. Há uma cultura do sobrenatural que a gente precisa estabelecer aqui na terra. Nós precisamos fazer isso. Antes, quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ai, eu estou com uma dor de cabeça, eu abria a bolsa e dava uma Neosaldina. De repente você já fez isso ou ainda continua fazendo isso? Hoje não mais. Hoje eu pego meu óleo e falo, peraí, deixa eu orar por você. Posso orar por você? Não é? Entende? Esse poder está dentro de mim, está dentro de você. Deus nos chama para viver isso. Você consegue imaginar o que vai acontecer a partir do momento que você sair dessas 4 paredes? Deus não nos chamou para viver numa igreja só em 4 paredes. A diferença nós precisamos fazer aí fora. O nosso campo de atuação é aí fora. Aqui nós nos reunimos, nós nos alegramos, nós nos enchemos, nós recebemos porção da palavra, apontamentos, direcionamentos, mas é lá fora que a gente precisa agir, em demonstração de poder. Hoje na sala de cura, as pessoas o grande número que vai para a igreja são não crentes, são católicos, são espíritas, eles ouviram falar. Já está se esparramando na cidade, glória a Deus. Todo primeiro sábado do mês tem sala de cura. E às vezes a gente tem que cancelar, as pessoas vão. Acho que 2 meses atrás a gente estava com um evento na igreja e a gente não teve. Eu precisei remarcar para o segundo sábado do mês. Não foi uma mulher, 8 horas da manhã. A sala de cura começa às 9. Mas geralmente, 8 e pouco já tem gente lá, esperando para receber oração. Fazemos apelo. As pessoas se convertem, começam a ir na célula, começam a ir na igreja. Jesus nos chamou para isso. E é isso que Ele quer fazer aqui. Você precisa sair, de repente, da sua zona de conforto. Você está muito confortável em ser quem você é. Está muito confortável. Deus quer nos tirar dessa zona de conforto e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? É você, aonde você estiver. Deus te planta em lugares estratégicos que eu não posso chegar, mas Ele te coloca lá. Que é para fazer a diferença, que é para manifestar os céus na terra. Você é a diferença para esse mundo. Você tem tudo aquilo que Jesus quer. Ele capacita, fica tranquilo que Ele dá. Ele chama os improváveis, basta olhar para mim, entende? Ele chama os improváveis, Ele capacita, só se dispõe. Só se dispõe. Vai ver na Bíblia os grandes que fizeram coisas extraordinárias para o Senhor. Começou com, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Não tem idade mínima, não tem idade máxima. Eis-me aqui. Eu estou disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. E fique atento aos sinais, fique atento ao mover, fique atento aonde Ele está. E entra, e faz, e age. Entende? Fique atento aos sinais, aquilo que o Senhor te mostrar para fazer. E faça. Ele quer fazer. Eu tenho certeza. Consegue imaginar essa igreja procurando daqui a pouco um outro lugar muito maior, porque não vai caber? Olha para o tamanho dessa cidade. Olha para o tamanho dessa cidade. Essa é a igreja relevante que Jesus quer que faça um alvoroço nessa cidade. É você. É você. Deus te plantou aqui por isso. Quando eu cheguei em Araçatuba, eu odiei aquela cidade. Eu não queria ter ficado lá. Eu estava muito bem em Campinas, onde a gente estava. Eu não queria ter ido para lá. Eu fiquei 1 ano murmurando. Eu fiquei 1 ano reclamando. Até o tempo que Jesus me chacoalhou e falou assim, filha, só vai acontecer o romper quando você entender que eu coloquei aqui, quando você começar a amar essa cidade, amar esse povo, entender que eu tenho um propósito na tua vida aqui. E eu quero fazer acontecer através da sua vida. Foi a partir desse momento que as coisas mudaram. Entenda porque Deus te trouxe para cá. Entende por que você mora aqui. Algo extraordinário que Ele quer que você faça. Você pode ficar teimando com Deus, ou você pode acelerar esse processo. Colaborar com aquilo que Ele quer fazer. Falar, Senhor, eis-me aqui. Aquilo que o Senhor quer fazer, eu estou aqui para fazer. Eu entendi. Pode me chamar do que chamar. E eles nos chamam de povo igreja do povo estranho. Alguma coisa assim, né? E tem isso também. Que seja. Amo ser chamado assim mesmo. Entende? Mas eu entendi. Eu entendi que Ele quer fazer. Eu entendi que Ele está contando comigo. Eu falei, eis-me aqui, eu quero realizar. Não pertenço mesmo a esse reino. Eu pertenço ao reino dos céus. Não é? A um reino para eu representar. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém?
Você pode ficar em pé? Vamos orar por algumas coisas aqui?